E agora nós vamos falar sobre as expectativas em relação ao governo de Joe Biden, o 46º presidente nos Estados Unidos. Vamos abordar sobre essa transição de poder de um republicano a um democrata em um país com uma população específica. Quem está conosco e gentilmente nos concede o seu tempo é a professora de Relações Internacionais da USP, Maristela Basso. Bom dia, professora, bem-vinda. Bom dia a todos. Bom, professora, nós estamos acompanhando atentamente, todos os desdobramentos que estão acontecendo no dia de hoje. Vamos começar falando, então, desse mundo pós-Donald Trump. Mas, primeiramente, gostaria que a senhora fizesse uma avaliação desse discurso de despedida que Donald Trump acabou de fazer ali em Maryland. Ele exaltou muito os números do seu governo, falou que a pandemia de coronavírus entrou ali com força, mas ainda assim exaltou a sua gestão. Professora, qual que é o significado de tudo isso e também o significado de Donald Trump não estar presente na posse de Joe Biden hoje? Bom, o discurso do Trump já era esperado, não se precisa ter muita fantasia para imaginar o que ele iria dizer nesse final de governo. Então, bastante previsível. Primeiro, ele destaca os dados econômicos, as estatísticas econômicas e o resultado econômico do seu governo, que a gente sabe, ele não é muito adepto da verdade. Então, ali há digamos, bastante inconsistência nesses números, porque nós sabemos todos que os Estados Unidos, nesse momento, tendo em vista aí o grande número de mortes, o enfrentamento da Covid, todos os gastos que a economia, que o governo teve que injetar no setor econômico, bom, os dados não são muito favoráveis nesse final de governo Trump. Então, ele aí maquiou um pouco as informações porque não são, de fato, verdadeiras. Não foi economicamente um governo ruim, Até a pandemia os dados eram, os ventos eram favoráveis, mas até mesmo porque a economia americana não depende muito de quem é aí o capitão, de quem é o presidente, quem está na Casa Branca. As instituições são suficientemente fortes para que o país se mova sozinho. Claro que o presidente pode dar muito problema, pode atrapalhar bastante, mas não foi o caso de Donald Trump. Então, bastante previsível, e também ele deixa, assim, esse cenário de que ele pode voltar, de que, na verdade, o país está dividido, de que não será um governo muito fácil para Biden e, de fato, não será. Então, previsível o discurso, lamentável que ele não esteja hoje na transmissão do cargo a Joe Biden. Isso, para a democracia americana, vai ser aí uma chaga histórica que vai ficar, mas lá estará o vice que fará, então, digamos, o cerimonial de passagem do cargo. Então, agora, vamos ver o que dirá Biden no seu discurso de posse, Kamala Harris também, e vamos esperar tempos melhores para a democracia americana. Exatamente. Professora, então daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, aqui pelo horário de Brasília, começa de fato a cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden, e tirando os ritos legais obrigatórios, a posse de Biden e da vice Kamala Harris, pouco deve lembrar as tradições e simbolismos de outras cerimônias. O que a gente pode sentir de diferença neste ano, se comparado às outras posses, já sabendo aí que não teremos a presença, claro, do antecessor? O primeiro fator fundamental é não teremos o público, Nós sabemos que toda aquela região em volta, que vai do Capitólio até a Casa Branca, bom, não é uma região pequena, toda ela que sempre foi preenchida, pela aquela população americana, pelos americanos e pelos estrangeiros que iam participar da posse do presidente. Bom, nós não vamos ter o público, nós não vamos ter as pessoas. Então, esse, digamos, é o fato principal diferenciador relativamente às posses dos outros 45 presidentes americanos. Então, nós vamos dizer que essas pessoas serão substituídas por bandeiras dos Estados Unidos. Milhares de bandeiras estarão ocupando essa região que vai do Capitólio quase até cerca muito próximo da Casa Branca. Então, estarão lá simbolizados, representados pelo símbolo máximo, que é a bandeira nacional. Outro fator importantíssimo também que a gente tem que destacar relativamente às posses passadas é o contingente enorme de agentes da polícia secreta, FBI
e todo o aparato policial americano nas ruas, né? Nós sabemos que haverá aí milhares de agentes tentando manter a segurança, há aí possibilidades de ataques dos extremistas, né? Então vamos ter também um policiamento, sempre houve policiamento significativo nas posses anteriores, mas nunca um policiamento tão, digamos, preventivo, repressivo, como esse que vamos ver hoje. E o dado principal, talvez, que cerque essa posse de hoje, digamos, essa penumbra, né, de aflição ou de medo do que pode acontecer, de receio, vem por um dado novo que se insere na realidade americana, que é o terrorismo doméstico. A gente sabe que até pouco tempo atrás o que preocupava os americanos era o terrorismo internacional, não só os americanos, mas a toda a comunidade internacional. Mas agora, ademais do terrorismo internacional, os americanos passaram a conviver com um outro recente medo, ou temor, ou receio, que é o terrorismo doméstico, esse que nós vimos entrar no Capitólio dias atrás. Então, essa preocupação com o terrorismo doméstico, com o que pode acontecer vindo de grupos extremistas, de grupos de extrema direita e também neonazistas que se incorporaram a esses grupos de extrema direita estimulados pelo Donald Trump, sobretudo nesse último ano, sobretudo agora, especialmente perto da posse, é o que tem mais preocupado os americanos nesse momento. Então, esse caldo de cultura, né, segurança extrema, preventiva e também repressiva, novas estratégias para conter possíveis ataques advindos desse terrorismo dos extremistas domésticos. Isso tudo é uma novidade relativamente às posses anteriores, mas, por outro lado, vamos ter aí um presidente que assume hoje com a maior votação da história de um presidente nos Estados Unidos, né, cerca de 81 milhões de votos, e isso, embora o país esteja dividido, ainda é talvez o dado diferenciador favorável da posse de Joe Biden. Um grande número de pessoas que querem mudar a história, o curso da história dos Estados Unidos e votaram para o novo presidente Joe Biden. Professora Tiago Uberreich está conosco aqui nos estúdios e a partir de agora ele participa aqui dessa cobertura. Conosco, Tiago, bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É muito legal estar aqui nesses novos estúdios, né, da Jovem Pan, da Panflix, e participar dessa cobertura histórica, posse do 46º presidente dos Estados Unidos, a mudança na Casa Branca. A posse propriamente dita será às 2h da tarde, com o discurso de Joe Biden. Mas eu queria aproveitar e perguntar para a professora Maristela Basso. É muito comum, não é, professora, em transições, em troca de comandos de países, a gente tem o termo descontinuidade administrativa. E, ao que tudo indica, essa descontinuidade nos Estados Unidos vai ser uma das maiores da história, porque praticamente tudo que o presidente Donald Trump fez ou tentou fazer, o presidente Joe Biden vai tentar desconstruir a partir de agora o próprio Acordo de Paris, não construir mais o muro com o México, por exemplo. O que vai ser, o que a senhora espera dessa descontinuidade administrativa nos Estados Unidos a partir de agora? É uma descontinuidade, como você destaca, construtiva, né? Parece um pouco contraditório dizer uma descontinuidade, mas é uma construtiva, mas é o que a gente vai ver pela frente. Não só Joe Biden tem as características e o dom, né? E as articulações necessárias para fazer não só uma descontinuidade interna na política e na economia, na condução da economia interna, como também ele vai fazer uma descontinuidade construtiva na perspectiva da ordem econômica internacional. Então é importante a gente ter presente que não virão apenas modificações dentro da ordem jurídica, dentro do contexto dos americanos, mas também na ordem global, porque vem aí mudanças importantes na condução da política externa americana e que terão, né, essas modificações terão reflexos, terão consequências no mundo todo. Então, na perspectiva interna, nós vamos ver aí mudanças importantes que vêm para frente, como você destacou.
Não sabemos exatamente tudo o que acontecerá nesses 100 primeiros dias, mas há, digamos, notícias que nos dizem que, a partir de hoje, ele já parte para injetar na economia dos Estados Unidos cerca de 2 trilhões de dólares, né? 1 milhão e pouco, bom, essa conta chega a 2 trilhões de dólares. Não só na perspectiva econômica, do seguro-desemprego, nas famílias que precisam de ajuda para se recuperar dos efeitos da Covid, mas também no que diz respeito à vacinação, aos testes, a chegar recursos nos condados mais longínquos das capitais principais. Então, aí vem digamos, uma nova injeção econômica importante para os Estados Unidos. Também ele vem atacar um tópico que foi muito, digamos, desastrado na administração Trump, que é o tema da imigração. E o Biden traz a imigração agora com características humanitárias e características que se espera dos Estados Unidos de acolhimento e ajuda econômica, bem interessante na nova regulamentação da imigração. Sabemos que os Estados Unidos vão, por conta desses quase 2 trilhões de dólares, levar colaboração econômica para os países, principalmente da América Central, né, de onde sai aí um contingente expressivo de imigrantes para os Estados Unidos. Então, a primeira perspectiva de Biden é ajudar essas pessoas a não terem que sair dos seus países, abandonar sua família, seu trabalho, a sua terra, a sua casa e permanecer onde estão. E, para isso, precisa os Estados Unidos levar uma solidariedade econômica, financeira, e isso está previsto. Ademais, aqueles que, porventura, não conseguirem ficar nos seus países de origem, sobretudo na América Central e parte de cima da América Latina, e que vão aos Estados Unidos em busca desse sonho que todos e grande parte das pessoas têm de fazer a sua vida na América, bom, essas pessoas serão recebidas com dignidade, terão condições de obter os seus papéis, terão acesso à saúde, à educação, enfim, haverá um acolhimento novo a esses imigrantes. E, fundamentalmente, o que é bastante preocupante para Biden, e ele tomou o cuidado de reunir a sua equipe com muita antecedência e dar diretrizes muito certeiras, é fazer com que se encontrem as 600 famílias dessas crianças que foram separadas de seus pais imigrantes quando penetraram no Estado americano. A gente sabe que essa foi uma estratégia de Trump bastante desumana, cruel, e que Biden vai tentar recuperar, né? Ele deu ordens expressas, orientações muito claras no sentido de que todas as agências cuidem, a partir de hoje, de localizar as famílias dessas crianças e devolvê-las para os seus seios aí familiares. Então, vem aí mudanças nesse acolhimento americano no que diz respeito aos migrantes, voltando aos Estados Unidos, aquela face simpática, né, de que eu posso tentar melhorar de vida indo para a América e encontrando lá condições para que isso aconteça com dignidade e longe da criminalidade e da clandestinidade. Então, vem aí mudanças internas muito significativas, o uso da máscara em todas as esferas federais, né, nos ônibus, nas viagens intercondados, intercidades, intercapitais. Então, a permanência, a constância do uso da máscara. E na perspectiva internacional, como você mesmo destacou, vem aí mudanças fundamentais, né, que é o fim do isolacionismo dos Estados Unidos e a volta ao multilateralismo, a volta ao respeito à ONU e às suas agências e organismos especializados, a volta ao Acordo de Paris sobre o clima, ou seja, os Estados Unidos caminharão a passos muito firmes em direção à sua reliderança, né, ao retorno do soft power americano. Provavelmente ainda hoje Biden trocará aí um telefonema importante com seus amigos e aliados da OTAN e virão novidades importantes nessa perspectiva nova de uma nova ordem econômica internacional pós-pandemia com a possível liderança dos Estados Unidos.
Professor, ainda olhando para essa transição de poder, em seus discursos, Joe Biden falava muito na união da América, né? De tornar a América uma só novamente, tentando recuperar esse sentido. Só que então vieram os ataques ao Capitólio, a entrada do segundo processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. E a partir daí, gostaria de te perguntar de que forma esses desdobramentos podem interferir na administração democrata, uma vez que esse processo de impeachment vai ter continuidade na gestão de Joe Biden. Donald Trump ainda pode ser um fantasma a curto ou longo prazo? Bom, essa é a pretensão de Trump, né? É ficar fazendo uma oposição ao governo de Biden às sombras, né? Ou seja, ele permanecer aí com um posto de presidente à sombra, né? De um presidente oposicionista, e ele se apoia em 74 milhões de votos, não é pouca coisa. Nós temos aí um país, como você disse, bastante dividido, né? E ele se apoia nisso e nos seus inúmeros seguidores e asseclas. Então, teremos aí um período de administração difícil para Biden. Talvez a gente pudesse comparar, nós pudéssemos historicamente comparar esse governo que começa hoje de Joe Biden, no que diz respeito às dificuldades que Biden e Kamala Harris vão enfrentar. Há outros dois momentos históricos importantes nos Estados Unidos, com dificuldades não iguais, mas com desafios bastante semelhantes aos que Biden vai encontrar. Vamos lembrar bem do passado, 1860, Abraham Lincoln, que pega os Estados Unidos, vence uma guerra, então pega os Estados Unidos pós uma guerra civil, faz aí a abolição da escravidão e pega o país bastante dividido e parecido, né, guardadas as proporções históricas e temporais, ao que Biden vai encontrar também um país bastante dividido, né, 74 milhões de votos para Trump, 81 milhões de votos para ele, com o movimento Vidas Negras Importam, bastante proeminente na sociedade americana, os supremacistas brancos de outro lado. Então, digamos que vamos lembrar um pouco do que aconteceu com Abraham Lincoln, lá ainda no século XIX, e vamos ver que há uma semelhança com o que Biden vai enfrentar. Também, na perspectiva econômica, vamos poder fazer uma relação com aí, a década de 20, né, com a depressão de 29, Truman, que também pega os Estados Unidos num momento econômico dramático, como provavelmente também, guardadas as proporções, Biden vai encontrar para poder enfrentar a pandemia e os desafios econômicos causados pela doença, nas famílias, no trabalho, nas empresas, enfim. Biden tem dois grandes presidentes anteriores que enfrentaram dificuldades, e Biden poderá se inspirar neles e contar com o povo americano, tal qual Lincoln, tal qual Truman no início do século XX. Então, há histórico americano, no sentido de que, sim, um presidente que encontra um país dividido, que encontra um país com sérias dificuldades econômicas, tem condições, sim, de superar. E Biden o fará, até porque a melhor opção, talvez, nesse momento, revelada de um político, os americanos ou o mundo talvez não tivesse, né? Biden é um homem de uma vida pública de décadas, é um homem conhecido pelo seu caráter humanitário, por caminhar em todas as estradas, seja dos supremacistas brancos, dos latinos, dos asiáticos, dos muçulmanos, dos negros. Quer dizer, é um homem que não tem cor, é um homem que não tem matiz, ele é um homem da política, né, e conversa com todos. Então, ele tem também essa desenvoltura de caminhar perante o Capitólio, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, com bastante desenvoltura e fraternidade, de tal sorte que os Estados Unidos não poderiam estar em melhores mãos, né? Um homem de 78 anos, com uma experiência política impressionante, com experiência internacional. Vamos lembrar que na administração Barack Obama, quando ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, só no Brasil ele teve 2 vezes. Então, é um homem que não poderia termos outro melhor à frente da Casa Branca, e não poderíamos ter outro, talvez, melhor à frente de uma liderança
mundial em busca de uma nova ordem global pós-pandemia. Então, se de um lado nos preocupam os efeitos de um possível terrorismo doméstico nos Estados Unidos, por outro lado, nos acalenta, nos serena o fato de que teremos aí alguém muito sensato, muito preparado, muito experiente e com muita maturidade, senioridade para enfrentar esses problemas e também enfrentar os problemas que vêm pelo mundo afora, né? Os Estados Unidos é uma peça, é uma engrenagem importante nesse quebra-cabeça. Muito bem, nós conversamos com a professora Maristela Basso, professora de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada pela conversa e também todas as explicações. Estamos aqui na expectativa. Obrigada a vocês. Obrigada, Jovem Pan. Até mais.